Bem, nós estamos numa série de mensagens sobre o Natal. Na semana passada começamos a falar sobre o Natal e o 25 de dezembro, por que é comemorado o Natal no dia 25 de dezembro. E nós falamos um pouco sobre isso, e hoje a gente quer refletir um pouco sobre os símbolos do Natal. A simbologia, as coisas que tem nessa celebração, o que isso tem, o que reflete a pessoa de Jesus nesses símbolos, se é que algumas coisas refletem, outras nem tanto, mas a gente quer entender um pouco mais sobre essa questão. E nós temos vários símbolos que a gente vai estar observando, e coisas que são comuns a nós, e que nós temos o costume ou não, mas são comuns nessa época do ano. E a gente vai refletir um pouquinho o que isso tem a ver, que lições espirituais esses símbolos podem nos oferecer, né? Que lições nós podemos aprender de tudo isso nessa noite. Então, vários símbolos existem. No meio cristão, existem às vezes muita objeção sobre os símbolos, como nós falamos semana passada, até para a própria celebração do Natal, entre muitos cristãos há objeção por causa da data. Mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, então não deve comemorar e tudo mais. Mas como nós falamos, o nascimento de Jesus mudou a história do mundo, então é um nascimento que deve ser celebrado. Se nós celebramos nascimentos de pessoas, muito mais celebrar o nascimento do Salvador de toda a humanidade, né? O nascimento como homem. Então, da mesma forma, existe objeção no meio cristão relacionado aos símbolos do Natal, né? Sobre a árvore, sobre a troca de presentes, sobre o Papai Noel, uma série de símbolos que tem do Natal e as restrições, o que isso tem a ver com o cristianismo. E é óbvio que nós temos que ter uma preocupação em relação a certas coisas, que nem tudo tem a ver com o cristianismo. Então nós devemos ser criteriosos, sim, na forma, aquilo que nós adotamos e vivemos como prática de nossa fé tem que ter certos fundamentos, né? Tem que ter um sentido. E durante essa época, ao invés da própria pessoa de Jesus ser o foco, os símbolos tornam-se o foco, aí que é o grande problema. Quando perde-se o sentido real das questões, o sentido do porquê dessa época, o porquê dessa celebração, e os símbolos acabam tomando o foco de tudo. Aí torna-se um grande problema, isso torna-se a questão negativa. Mas observando o real sentido do Natal e usando os símbolos para reforçar esse sentido verdadeiro, a gente alcança um bom êxito, a gente compreende melhor essa data, essa época e o seu significado, né? Então, nós vamos ver alguns símbolos aqui e vamos compreender o que isso tem a ver com a gente. O primeiro que a gente quer observar é o da própria árvore de Natal. A árvore de Natal, ela tem uma série de significados, né? Existem várias teorias, mas uma delas, ela tem o significado de que a árvore de Natal é como um símbolo da árvore da vida, da videira, né? A videira verdadeira, que simboliza Cristo, que Ele é a videira e nós os ramos, como diz lá em João 15. Então tem essa teoria. Tem a teoria também de Martinho Lutero, que quando na época de Natal, Lutero voltando para sua casa, no meio de um bosque, o céu bem estrelado, ele olhou para cima e viu que entre as árvores, as estrelas apareciam, né? Como se fossem uns sinais entre as árvores, os galhos das árvores. Quando ele chegou em casa, ele quis reproduzir aquela cena bonita que ele viu, então ele pegou um pinheiro e colocou algumas velas entre os galhos, e assim foi a primeira árvore de Natal naquela circunstância. Tem essa teoria também.
E essa árvore de Natal que nós conhecemos, que tem na atualidade hoje, ela tem o seu início desde o ano 1600, né? Naquela época ela tem essa forma desde essa época. Então existe o símbolo mais forte, um dos mais fortes símbolos natalinos pode ser a árvore de Natal, mas tem outros também. Hoje nem tão com a era de tecnologia não se vê muito, que são os cartões de Natal. Quem nunca recebeu um cartão de Natal, né? Às vezes algumas lojas gostam de te mandar um cartão de Natal para te lembrar de promoções, né? Aí vem aquele cartão bonito, Feliz Natal, saúde, paz, prosperidade. Não deixe de passar na nossa loja, estamos com uma promoção. Eles querem vender tudo. Então tem os cartões de Natal. E esse símbolo, em 1843, lá na Inglaterra, um homem chamado John enviou para o seu amigo Henry um cartão desejando Feliz Natal e um feliz Ano Novo. E essa prática, por começar com uma pessoa, aquilo se difundiu por toda a Inglaterra rapidamente, por ser algo simples, comum e ao mesmo tempo uma lembrança e uns votos de um Feliz Natal, de boas festas, de um Ano Novo abençoado. Aquilo ali se difundiu rapidamente por toda a Inglaterra e da Inglaterra para o mundo. Então a origem dos cartões de Natal veio dessa forma. Tem também o presépio, né? Aquela representação da cena do nascimento de Jesus, lá na estrebaria, Maria, Jesus, os pastores e o bebê, a manjedoura e tudo mais. Diz que São Francisco de Assis pediu a um homem que reproduzisse aquele cenário do nascimento de Cristo. Então foi feito aquele cenário para ele, e depois São Francisco de Assis celebrou uma missa perante aquele presépio. E o presépio em si se tornou, no decorrer do tempo, também um símbolo do Natal. Existem as canções natalinas também. Como nós lemos semana passada, a gente quer ler novamente. Abre lá sua Bíblia em Lucas 2, versículos 13 e 14. As canções natalinas são comuns nessa época. Tem as canções clássicas, né, que nós cantamos hoje, uma delas tem centenas de anos, são músicas muito antigas, mas que vem durante toda a história do cristianismo fazendo parte dessa história. Lá em Lucas 2, versículos 13 e 14, mostra o porquê que existem essas canções natalinas. Lucas 2, 13 e 14 diz o seguinte: E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então os anjos, no momento do nascimento de Jesus, uma milícia de anjos louvaram a Deus, glorificando a Deus pelo momento que Jesus se fez homem, que o Verbo se fez carne e passou a habitar entre nós. Então as canções natalinas falam do nascimento de Jesus, louvam a Deus por essa questão, por esse evento, por essa oportunidade. E tem também um outro símbolo forte e grande nessa época, que é a troca de presentes, que muitos aguardam ou gostam do Natal por causa disso, no momento da troca de presentes. Mas de onde isso surgiu? Esse costume, esse símbolo, ele provém da ocasião, principalmente que os magos, lembra-se da história lá em Mateus 2, né? Abre lá a sua Bíblia em Mateus 2, versículos 10 e 11. Mateus 2, 10 e 11. Quando os magos vão até Jesus, eles levam presentes. Mateus 2, 10 e 11. Diz lá: E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe,
Prostrando-se o adoraram e abrindo seus tesouros entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então a troca de presentes se tornou uma prática comum nessa época devido também a isso, né? Principalmente dessa história, mas também era um costume romano. Após os romanos, quando algum romano se convertia a Jesus, eles tinham o costume ali de trocar presentes, uma forma de homenagear, e eles mantiveram esse costume também na Roma antiga, e acaba que isso se tornou um símbolo forte também do período de Natal. E tem o último símbolo, que é a personificação para muitos do Natal, que é o famoso bom velhinho, né? Papai Noel. E tem várias teorias sobre o aparecimento dele. A mais famosa e a mais comum delas é que no ano de 350 depois de Cristo, São Nicolau, que ele era bispo, ele, para resgatar 3 filhas de um homem pobre da prostituição, ele, em 3 ocasiões, ele arremessou na janela da casa dessa família. Em 3 ocasiões diferentes, ele arremessou uma bolsa com ouro pela janela, e assim, com aquela quantia de ouro que ele doou, que ele arremessou naquela casa, cada filha pôde ter então um dote e não ter que cair na prostituição e conseguir um bom casamento. Naquela época nós sabemos que existia a questão do dote, né, para o casamento. E esse símbolo então foi que deu origem ao Papai Noel, o São Nicolau, aquele que presenteou essas pessoas e com a sua ajuda resgatou de uma vida difícil. Então o Papai Noel vem dessa origem, e hoje ele já virou outra coisa. Depois já puseram umas renas, um trenó, já foi aperfeiçoando a história, né? Decorrer do tempo, as renas já voavam, aí ele só dá presente para as criancinhas obedientes, quem não é obediente não ganha presente, aí a história vai se desenvolver, né? No decorrer do tempo. Então, alguns símbolos retratam o sentido do Natal. A árvore faz todo sentido entendermos a árvore como a videira e os ramos, e a videira que produz fruto, produz o fruto que é os próprios, nós somos os ramos e cada ramo produz fruto. Lá em João 15 fala sobre isso, né? Que Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, aquele que permanece em mim produz fruto. Então isso simboliza, de certa forma, o Natal. Alguns outros símbolos não representam, não retratam realmente o que o Natal significa. Então, nós temos a oportunidade de refletir o quanto o nascimento de Jesus ele é importante, e quanto esse evento ele desencadeou uma série de outras coisas, como nós vimos, e símbolos, uns que não têm significado algum em relação à história verdadeira do Natal, mas outros que fazem sentido. Mas a questão é que os símbolos têm um propósito em si: mostrar o Natal, por mais que vários deles não cumprem o seu propósito, né? A troca de presentes muitas vezes representa ou incentiva ainda mais o consumismo, o materialismo. Não sou contra a troca de presentes, eu só acho que não é benéfico quando o foco está nessas coisas. Troca de presentes é interessante, pode ser muito bom, mas o foco do Natal não é isso. O foco do Natal não é a árvore em si, o foco do Natal não são os cartões, o foco do Natal principalmente não são as músicas, não é o presépio. O foco do Natal é que houve uma ação de Deus em relação a nós, que Ele enviou o seu Filho para que nascesse
e nascesse como homem, e nascesse com o propósito que é de resgatar nós que estávamos debaixo da lei. Então, isso é o grande propósito do Natal, a história do Natal é essa, que Deus enviou o seu Filho para nós. Vamos ver lá em Gálatas capítulo 4, o trecho aqui, Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 6, até o versículo 7, Gálatas 4, de 4 a 7, diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então nós temos aqui a grande história do Natal resumido na plenitude do tempo. Uma outra ocasião eu gostaria de dar o fundo, o plano de fundo aqui da época, porque foi o momento exato de Jesus vir ao mundo naquele momento. É muito interessante como a história foi construída, a circunstância política romana da época, a circunstância religiosa, quem governava Roma naquela época, todo o cenário que foi construído, preparado. O povo estava decepcionado com a religião, o povo estava decepcionado com as crenças da época, eles estavam descrentes, o governo romano oprimia, então ao mesmo tempo dava liberdade para uma nova crença. Era um período de paz, não era um período de guerra. Então toda a circunstância política estava preparada para receber Jesus. Por isso que ele fala que na plenitude do tempo, no momento certo, exato e preparado, Deus enviou o seu Filho. E esse Filho veio como? Ele descreve aqui: nascido de mulher, nasceu como homem. Jesus era homem, 100% homem, na mesma proporção de 100% Deus. Jesus, quando nasceu, não nasceu metade homem, metade Deus, ele nasceu 100% homem, 100% Deus. A diferença é que Jesus não nasceu por intervenção de duas pessoas, mas Deus separou a Maria para que ela recebesse ali o filho dele e desse à luz ao Salvador da humanidade. Nascido de mulher, mas também nascido sob a lei. Jesus nasceu para cumprir toda a exigência da lei de Deus, aquilo que você não consegue. Deus, em Cristo, através de Jesus cumpriu todos os detalhes da lei que nós, como pecadores, não temos condições de cumprir. Mas ele veio no versículo 5 para fazer algo primordial: resgatar os que estavam debaixo dessa lei. Se nós não conseguimos cumprir todos os requisitos da lei de Deus, nós somos culpados, ficamos em dívida com Deus. E Jesus veio então para cumprir toda a lei, não apenas cumprir, mas pagar o preço pelo descumprimento dessa lei em nosso lugar. Ele assumiu o nosso lugar na cruz, mas ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei para resgatar os que estavam debaixo dessa lei. Com qual objetivo? A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O propósito de Deus era nos adotar. O único filho que nasceu exclusivamente de Deus foi o próprio Jesus. Como que a Bíblia fala que ele é o unigênito, foi o único filho gerado exclusivamente por Deus. E aí ele quer nos adotar através de Jesus.
Não somente nos adotar, mas nos adotar com a mesma condição de um filho verdadeiro, que ele fala, não apenas adotar, no versículo 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. E um herdeiro com os mesmos privilégios que um filho nascido em casa, da mesma maneira. Então esse é o grande significado dessa época. Se a árvore vai simbolizar que Jesus é a videira verdadeira, amém. Se o cartão de Natal vai falar sobre isso, amém. Se as canções de Natal vão glorificar a Deus pela vinda de Jesus, amém. Se qualquer outra coisa, se a troca de presentes mostram que há ali como Deus nos presenteou com o seu Filho, nós devemos presentear a Ele também, com a nossa vida, com o nosso compromisso. Então esses símbolos podem mostrar alguma coisa, mas a questão é, diante dessa realidade do Natal, o maior símbolo que existe é o efeito que essa história faz na vida de alguém. É quando essa história do nascimento de Jesus, que ele veio, que ele nasceu para nos resgatar, quando isso realmente acontece na nossa vida. Quando nós somos realmente resgatados por Jesus, a nossa vida torna-se um cartão de Natal, porque a nossa vida mostra essa mensagem. Quando a nossa vida torna-se uma canção natalina que glorifica a Deus pelos seus grandes feitos. Quando a nossa vida simboliza a árvore que nós estamos enraizados em Cristo, que é a videira, e nós produzimos frutos dignos de arrependimento. Quando a nossa vida mostra, como um presépio mostra ali a vinda de Jesus, que realmente Jesus veio em nós, Jesus se faz presente em nós. A nossa vida tem que ser um símbolo dessa história. E a pergunta é: nossa vida tem sido um símbolo natalino? Nossa vida tem cumprido esse propósito? Jesus tem achado lugar no nosso coração? Ou estamos cheios demais de nós mesmos, das nossas próprias convicções? Ou a gente gosta até do período de Natal, mas nós não nos relacionamos com a pessoa mais importante nessa data? Então, a nossa vida reflete o que nós lemos aqui, que no devido tempo Deus enviou o seu Filho. Ele nasceu sob a lei, nasceu de mulher, nasceu sob a lei, nasceu para resgatar os que estavam debaixo dessa lei, para que fôssemos adotados como filhos, e como filhos com direito à herança, como um filho que nasceu propriamente de Deus. A nossa vida tem que mostrar isso, mas para a nossa vida mostrar, nós temos que entender, tem que haver um momento, tem que haver um evento na vida, quando Jesus vem e quando Ele faz a sua grande obra de resgate no nosso coração. Como nós falamos semana passada, quando Jesus nasce na sua vida, Jesus veio e nasceu, e nós celebramos no dia 25 de dezembro esse grande momento. Mas tem que ter um dia que Jesus nasceu no seu coração. Da mesma forma, tem que ter um dia que essa história tem que fazer sentido para você, que Jesus tem que ser realmente a pessoa mais importante da sua existência, que você reconhece que alguém veio, que alguém nasceu para te resgatar, que cumpriu toda a lei, assumiu uma culpa que não era dele, que a Bíblia deixa claro que nós nos tornamos pessoas que estão em dívida com Deus por causa das ordenanças. Nós somos imperfeitos, a gente não consegue cumprir toda a lei, e isso nos leva à condenação, porque a lei nos mostra que nós estamos errados, e não tem nada que eu faça, não tem nada que você faça por si só, que te gere perdão, que te gere absolvição diante de Deus. A gente está em dívida.
E Deus, por amor, envia o seu Filho para assumir essa dívida no seu lugar, no meu lugar. E não só Jesus na cruz paga a dívida, mas Deus nos adota como filhos legítimos com direito à herança. Jesus diz lá em João, no Evangelho de João: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou ter pois eu vou preparar-vos lugar. Depois de preparar lugar, voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Deus não reservou um lugarzinho na periferia do céu para aqueles que não podiam chegar lá pelos próprios méritos. Jesus te salvou, você vai ficar naquele cantinho lá, na periferia, lá onde é o lugar mais longe de Deus. Mas Jesus fala que aonde eu estou, Jesus, o Filho legítimo, aonde Ele está, com todas as regalias, todos os benefícios e o desfrute da presença completa de Deus, aonde Ele está, estejamos nós também, que entendemos seu propósito de vida, o seu propósito de resgate, e abraçamos a Ele pela fé, nos entregamos a Ele. Quando Jesus realmente nasce no nosso coração, nós nos tornamos um símbolo do Natal, um símbolo daquilo que Deus pode fazer na vida de alguém. E o próprio Lutero, Martinho Lutero, disse certa vez: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de uma vida completamente entregue a Ele. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de uma vida completamente entregue a Ele. E que Deus faça algo através de nós, que nossa vida seja um símbolo de quem Jesus é, de o que Ele pode fazer. Nossa vida seja um testemunho, que Jesus passe a habitar em você, você decida convidar Ele para fazer parte do seu dia a dia, que isso é um evento, da mesma forma que Jesus um dia nasceu, Ele tem que nascer no seu coração, tem que nascer, acender a sua fé nesse ponto, e a sua vida se tornar então uma canção de Natal, um cartão de Natal, uma árvore de Natal, quem sabe até o Papai Noel, né? Mas que a sua vida seja um símbolo que reflete a história de um Deus amoroso que enviou o próprio Filho para te resgatar. Amém? As decisões estão perante nós para serem feitas. A decisão de convidar Jesus a entrar no seu coração, a te salvar, a te resgatar, a te adotar como filho. Você tem que chegar para Deus e falar. Em Romanos fala: se confessares Jesus com a tua boca, serás salvo. Falar: Jesus, entra no meu coração, me salva, me adota, Deus, em Cristo, me resgata. Eu reconheço que eu não posso chegar a Ti pelos meus próprios méritos. Me salva, me adota como Teu filho, através de Jesus. Isso tem que ser feito. Mas talvez muitos já tomaram essa decisão, mas a vida ainda não reflete. O seu dia a dia não mostra. Seu dia a dia não é uma canção de Natal que fala ou que deixa claro o que Deus pode fazer na vida de alguém. Mas a partir de hoje pode. A partir de hoje sua vida pode ser um cartão de Natal, uma canção, um símbolo claro da obra do próprio Deus. E Ele quer agir, Ele quer atuar, mas você tem que se colocar à disposição dEle para isso. É isso que Ele quer fazer nessa noite, fazer uma grande obra na sua vida.